Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro, sou médico psiquiatra, criador do canal Saúde Mental no Cinema, né? A gente está seguindo então nesse módulo assim que eu chamei de psicoterapias, mas para organizar mesmo os temas, né? A ideia é trazer assim, informações daquilo que a gente tem, que a gente utiliza, vamos dizer assim, na nossa prática clínica para tentar ajudar alguém, né? Alguma coisa que a gente não precisa de uma medicação, vamos colocar assim, né? É todo aquele apoio que a gente dá para alguém que não utiliza o recurso químico, vamos colocar assim, né? A gente já abordou então psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, e hoje a gente vai entrar num tema que eu acho assim bem complexo, né? Que é a fenomenologia e o existencialismo, né? Assim, esse tema é um tema amplo que entra até dentro da filosofia, né? Assim, enfim. E eu acho que esse filme retrata muito bem, assim, né? O show de Truman, o show da vida, né? Tem muita coisa para a gente abordar, assim, né? Então o tema é muito amplo, a gente vai tentar tirar aquilo que é mais essencial, assim, pensando na ideia do nosso canal, que é levar informações, né? Utilizando filmes, para às vezes aquela pessoa que nunca teve contato com essa área e nem sabe que existe, né? É interessante porque até outros filmes poderiam também ser trazidos, né? Mas eu achei que esse é mais marcante, né? E hoje, né, a convidada é a Tamires, ela é psicóloga, ela está fazendo até uma pós-graduação, ela fez residência, né, de psiquiatria lá do pessoal da MUT, né, a nossa residência ela é integrada lá no Hospital de Lomberes, né, então os psiquiatras e os profissionais que a gente chama de MUT, né, que é enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, a gente faz junto. E a Tamires, a gente passou praticamente 2 anos, né, Tamires, juntos lá no Sersan Pampulha, a gente rodou nos outros Sersans também. E ela tem essa linha, né? Essa linha bem bacana, assim. Fala um pouquinho então de você, Tamires, pra gente começar. Vamos lá, então. Primeiro, agradeço muito o convite. Fiquei feliz com a proposta, porque são duas coisas que eu gosto muito, né? Saúde mental, três coisas, né? Saúde mental, psicologia e cinema. Acho que é um casamento que funciona muito bem. Então, eu me formei em psicologia, lá em Montes Claros, e aí depois fui para BH fazer a residência. Foi o tempo que eu tive um contato mais próximo, né, com o campo bem amplo que é da saúde mental lá em BH. Como o Leandro disse, foi lá que a gente se conheceu, passamos um tempo no estágio do Seição juntos, né? E depois eu comecei fazendo uma pós-graduação na UFMG, que é justamente nessa linha da abordagem existencial, da fenomenologia, e é a abordagem que eu me identifico já desde a época da faculdade, e aí eu estou me dedicando a essa formação agora. No momento eu estou quase concluindo, estou trabalhando como psicóloga clínica, e é um pouco disso. Uhum. Então, obrigado, Tamires, pela presença. Depois você divulga, você está fazendo atendimento online, depois nós vamos deixar o contato para quem quiser, né? Conhecer seu trabalho, enfim, né? Vamos começar então a falar sobre o filme, né? Eu acho que até o nome, né? Truman, o som, né? Para quem, igual a Isso. gente estava conversando, né? Falar a língua inglesa, né? O filme foi escrito, né? Na língua inglesa, então eu acho que esse nome não foi à toa, né? Truman É, significaria homem verdadeiro, true, verdade, né? Verdadeiro e man é homem, né? E a escolha do isso. próprio Jim Carrey também eu achei que foi bem bacana, assim, né? Que ele consegue mesclar a comédia. A gente sempre lembra dele de filmes de comédia, enfim, né? Isso. Você pensa a Eu mesma também coisa? acho. Sim, também acho que a escolha desse nome do personagem não foi à toa, porque no cinema também né, as coisas não são à toa, né? Elas estão ali para passar algum tipo de mensagem. E
Eu não tenho certeza se o Show da Vida faz inclusive parte do título em inglês, mas se for só parte da tradução em português, acho que foi uma tradução feliz também. Não costumo gostar muito de traduções dos Uhum, filmes, não. Mas dessa vez acho que eles acertaram, porque é isso, né? Um show ali de um homem verdadeiro, um show da vida mesmo, que uhum, do filme, né? De trazer essas coisas que a gente vai percebendo que são comuns à vida humana. E também acho que essa escolha do Jim Carrey traz um pouco disso, assim, de ter essa imagem de uma pessoa sempre atrelada a um humor, mas que também é uma pessoa verdadeira. E, se não me engano, inclusive, eles trouxeram isso justamente para dar uma certa leveza, né? Porque, como você falou no início, quando a gente vai analisar essas profundezas humanas, às vezes acaba um pouco ficando uma coisa complexa, densa, e aí esse perfil dele mais humorístico traz uma leveza, deixa o filme mais palatável, digamos assim, né? uhum. E é legal até por isso que ele fica mais acessível, a gente consegue refletir e ao mesmo tempo se divertir um pouco. Sim. É, o começo do filme é interessante, que passa, né, o diretor, né, que é o criador, né, enfim, o nome até é interessante, depois a gente vai analisar, a esposa, né, falando, e o melhor amigo, né, que a gente vai abordar esses dois personagens com mais, né, mais profundidade, mais. Aí eu coloquei já alguma definição já para o pessoal já, né, sabendo do que se trata, né, a fenomenologia. Então tá lá, né, facilitar um autoconhecimento e uma autonomia psicológica suficiente para que ele possa assumir livremente a sua existência, né? Que já contrapõe com a fala deles, né? Assim, tem um diretor na vida de alguém, uma esposa ali que a gente vai ver que é, né, ela meio que foi forçada ali a aparecer, né, foi empurrada lá no, tem uma parte que os dois se, né, o Truman e ela se conhecem, foi uma coisa bem forçada, né, e esse amigo que é o que sempre aparece nas crises ali, né, também forçado, ele, né, assim, eu acho que dificilmente se ele fosse um ator, se ele não fosse um ator, ele apareceria tal como ele aparece, né. Verdade. Aí traz pra gente um pouquinho dessa definição, ô Tamires, assim, né? O que é a fenomenologia, existencialismo, né? Só pra gente. Eu vou contar um pouquinho de história, assim, porque eu acho que acaba deixando claro, inclusive, essa contraposição, né, dessa abordagem para as outras, inclusive, que você já trouxe, né, nos outros vídeos. Pegando de uma forma bem geral, essa abordagem que utiliza a fenomenologia na psicologia é chamada de terceira força. Vem justamente para contrapor o que era proposto pelo behaviorismo e pela psicanálise, que na época que foi desenvolvida eram as grandes, elas estavam construindo, né, eram as duas grandes vertentes aí, e essas vertentes, inclusive, continuam sendo, né, até hoje, forças muito grandes. Né? O behaviorismo depois foi dar a raiz da psicologia comportamental, influenciou a cognitiva, e hoje em dia temos a TCC, né, cognitivo comportamental, que é uma das mais conhecidas, e a psicanálise também segue sendo uma grande força, não só na psicologia, mas também como em si mesma, digamos assim, né? E aí, a fenomenologia e o existencialismo por si só já abarcam uma série de propostas dentro da psicologia, mas eles são anteriores à psicologia, né? A fenomenologia ela foi uma proposta do Russell de ser um método científico que pudesse ser usado nas ciências como um todo, não só na psicologia. Então, ele teve toda uma história, teve toda uma teoria formada, inclusive de concepção humana, de concepção da ciência, e uma ciência, inclusive, que questionava esse método que vinha sendo desenvolvido, que valorizava muito o objetivismo, é, um método científico que pregava uma certa neutralidade do pesquisador, digamos assim. E aí Russell foi mais ou menos nessa linha e foi desenvolvendo esse método dele. Para isso, o existencialismo também se desenvolvia. E aí o existencialismo é uma filosofia, né, que surge ali
tem suas principais raízes na Europa, depois das grandes guerras, né? Não é à toa, inclusive, os principais temas do existencialismo. Também para questionar a visão de ser humano que vinha sendo desenvolvida, inclusive dentro da filosofia, porque se a gente, inclusive, lembra dessa filosofia que a gente vê lá na escola e tudo mais, os filósofos antes pensavam numa concepção de homem, de realidade, às vezes muito no campo das ideias, né? Será que a gente existe mesmo? Será que as coisas são só ideias da nossa cabeça? E o existencialismo vem para trazer uma existência humana, especificamente mais concreta mesmo, né? Eles falam, não, existimos, e é inclusive a partir disso que a gente tem que pensar o ser humano. E vem trazendo esses questionamentos e compreensão do ser humano, como eu disse, com muito reflexo das grandes guerras, né? Que vai aparecer muito questão do sofrimento, do contato com a morte, com a angústia. E aí o que acontece? Fenomenologia estava lá se desenvolvendo, o existencialismo também. Os autores começaram a perceber que essa concepção de ser humano, de contato humano, tinham raízes parecidas. E aí a psicologia também, né, era uma terceira coisa que vinha se desenvolvendo enquanto ciência, lá nos laboratórios, enfim, nessas duas grandes forças que a gente falou. E aí o que os autores perceberam? Que fenomenologia e existencialismo conversavam muito bem, o existencialismo com sua teoria e a fenomenologia enquanto método. E aí pensaram então nessa necessidade da psicologia de um trabalho mais compreensivo, né, que estivesse mais próximo da existência humana. E aí eles lançaram mão então dessas duas fontes, digamos assim, para criar essa nova abordagem na psicologia, né? Então, dentro, né, até nesse processo, né, do desenvolvimento da fenomenologia, do existencialismo, dos estudiosos da psicologia, quando isso se reúne, são diversas pessoas envolvidas, diversos autores, alguns dão mais ênfase em alguns tipos de temas específicos, né? E aí, em resumo, pegando de uma forma mais abrangente assim, é nesse encontro de teorias e de pensadores dessa época com esses questionamentos é que a gente percebe, então, o desenvolvimento dessa terceira força na psicologia, que abarca humanismo, existencialismo, que também vão ter divergências, né? Mas que, de uma forma geral, por utilizarem, né, desse método da fenomenologia e terem o existencialismo como uma filosofia de inspiração, a gente consegue ter temas e modos de compreensão parecidos. E aí é um pouquinho que eu vou tentar fazer aqui hoje, né? Não significa que eu vou dar conta de falar sobre tudo, porque é muita gente, tem inclusive algumas concepções que divergem um pouco umas das outras, mas que tem temas que a gente pode dizer que são gerais para essas abordagens humanistas, existenciais, fenomenológicas, que a gente nota no filme, e aí eu vou trazer um pouquinho disso, até porque eu acho que fica mais fácil de perceber essa diferença em relação às outras teorias. Bacana. É isso. Então, ao longo, né, que a gente for debatendo, a gente vai colocando, né, algumas teorias, alguns princípios, a gente vai abordando para tentar tornar mais palatável assim, esse assunto que é realmente complexo, né? Assim, eu acho que é uma área que aquela pessoa que busca uma fórmula mágica não é aqui que vai encontrar, né? A gente quer a plenitude da pessoa, né? Um ser humano é tão complexo, a gente pode reduzir a algo simples, né? Assim. Isso. Aí aqui a gente já coloca mais alguma teoria, né? O que caracteriza então a existência individual, né? É o ser que se escolhe a si mesmo, com autenticidade, construindo assim o seu destino, num processo dinâmico de vir a ser, ou seja, está se criando, né? O indivíduo é um ser consciente, capaz de fazer escolhas livres e intencionais, isto é, escolhas às quais resulta o sentido da sua existência. E a combinação de realidades, capacidades e possibilidades e potencialidades, né? Então é meio que uma definição bem bacana, assim, né? Isso. E que vai ser um pouco do resumo, né, da forma como a gente entende o ser humano nessas abordagens, porque aí fazendo sempre esse paralelo, né, já que a proposta era ser uma terceira alternativa, o que a gente vinha vendo de concepção era um sujeito inconsciente,
fazia as escolhas inconscientemente, ou através de um comportamento moldado pelo ambiente, que aí você pode moldar extinguindo, reforçando algum comportamento. E aí vem essa concepção, né, de um sujeito consciente, que é dono da sua própria vida, ele tem como fazer escolhas diferentes uns dos outros, não se encaixa em estruturas que valem para todo mundo. Uhum, É um pouco do resumo disso, né? uhum. E é o que começa a acontecer, eu acho, esse questionamento, né, de algo que foi meio que forçado, né, na vida do Truman, é quando cai aquele é uma lâmpada, né, um refletor, né, ele toma um susto, né, e pega aquilo, tem umas coisas escritas, ele não entende muito bem. É algo que saiu daquela rotina dele, né? Que é acordar, trocar de roupa, aí vem o cachorro com aquele senhor com um balde e uma câmera gigante lá, né? Isso. Dentro daquele balde de lixo, parece. E o cachorro pula e tem medo desse cachorro. É, Uhum. que talvez fala aquela coisa que você falou daqueles pensadores antigos, né? Aquele behaviorismo, né? Que está meio que sendo moldado dia após dia, aquilo, né? Aquela rotina. É uma rotina. E, É, e, ele e se sobre o medo, aparece. né? Porque a gente vai ver que, né? Assim, é o medo mesmo, né? É algo que incomoda, né? É o medo de água, é o medo de cachorro. Então todo dia há aquele reforço, né? Isso. A gente vê ele no início como uma pessoa quase que automática mesmo, assim, seguindo aquele dia a dia em comum, né? Uma coisa da repetição, é uma coisa bem. Você vê que às vezes parece até meio forçado, assim, um sorriso muito forçado, ele cumprimenta os vizinhos sempre da mesma forma, né? E aí tem isso que a gente chama da familiaridade com o mundo, e aí parece que cai esse refletor lá, parece que tem uma queda nessa familiaridade. E depois a gente vai até perceber que já tinha uma história anterior que ele Uhum, ficou com uma pulguinha atrás da orelha, mas que naquele momento a gente percebe que ele fica assim, mas estou aqui todo dia nessa rotina e me cai um refletor do nada aqui na minha uhum, frente, e aí parece que aquilo é um certo estalo para uma reflexão, né? uhum, Como você falou também, depois a gente consegue ver isso melhor, o pessoal do show coloca ele como um objeto e vai moldando esse comportamento dele, uhum, de fato, né? Que é um pouco do que a gente vê nessa perspectiva do existencialismo, da fenomenologia aplicada na psicologia, que a gente não ignora esse mundo, por exemplo, que vai, né, de alguma forma, vou usar a palavra moldando, no sentido de ir mostrando possibilidades específicas para a pessoa. A gente não ignora isso, né? Não é uhum, uma liberdade de projeto, você faz o que quiser, da onde que quiser, mas no sentido de a partir disso que você tem, você consegue ou não fazer alguns tipos de escolhas diferentes mesmo, de buscar saídas mais autênticas. E aí, durante o filme, a gente vai ver que é um pouco do uhum, processo do Truman, né? sim. E aqui já entra um elemento que é muito prevalente no momento, né? Na época que a gente está vivendo, que é a ansiedade, né? Assim, ali ele ficou muito ansioso com aquela queda daquele refletor, ele olha, ele tem. E por mais que no filme eles tentem a- assim, evitar situações que causam ansiedade, ele fica ansioso, não tem como, né? Aí durante o carro ele está escutando a rádio, aí fala, né, uma peça de um avião, né, despregou, aí dá um sentido para aquilo, né? Isso, isso. A gente vai vendo que alguns sinais vão aparecendo e ele vai captando de alguma forma, mas rapidamente o pessoal do show dá um jeito de explicar aquilo, né? De, como você disse bem, de dar um sentido. E aí o que a gente vê é que até então, na vida dele, né, pelo no início do filme, parece que ele está por volta ali de uns 29 anos. Então são 29 anos que essas justificativas estavam funcionando, ele estava Uhum, aceitando essas explicações, né? uhum, Em algum momento isso vai parar de acontecer, né, já adiantando um pouco a história, mas
são essas explicações prontas que vão sendo dadas, né? E a gente percebe no dia a dia das pessoas, por exemplo, engajamento às vezes até de oralismos, de religião, por exemplo, que já tem uma explicação prévia para tudo que acontece, já tem um sentido pronto para tudo que acontece, né? Isso não necessariamente é um problema sempre, mas naquele caso específico ele foi vendo que as coisas estavam um pouco esquisitas, né, em algum momento, e aquilo depois de um certo tempo deixa de fazer sentido, né? Que às vezes Uhum, é como se ele não engolisse mais aquele tipo de explicação que eles vão dando para essas uhum. situações. Então, sobre a ansiedade, vamos falar um pouquinho, né, de teoria novamente, né, que o desenvolvimento individual e a integração envolve um confronto incontornável e inevitável do indivíduo com os dados da sua existência, confronto do qual resulta experiências de ansiedade, né, na gestão da qual o indivíduo pode utilizar estratégias variadas para contornar, né. Existir envolve, por um lado, a consciência de uma tragédia inerente à condição humana e construída por insegurança, frustração, perdas irreparáveis, e por outro, a consciência da esperança que resulta da liberdade de escolha, da autorrealização, da dignidade individual, do amor e da criatividade, né? No existencialismo, a gente diz, né, que o ser humano ele é condenado à liberdade. E essa condenação, né, o próprio Sartre, no livro dele, ele tenta trazer um certo aspecto positivo dessa condenação, no sentido de é um fardo mesmo, você ter que toda a vida se projetar, como a gente fala, de buscar seu próprio sentido, de ver que você é quem você tem, né, de modo de se construir, de encontrar suas saídas, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse fardo também te dá essa possibilidade, às vezes, ao perceber que alguma coisa não te faz mais sentido, de você achar uma escolha e uma saída mais autêntica para você. Uhum, E aí é um pouco disso, assim, e aí essa consciência que né, para essa abordagem a gente entende que o ser humano tem essa consciência de finitude, essa consciência da morte que é iminente, da falta de sentido prévio, e dessa necessidade de se construir enquanto pessoa o tempo todo, que é até onde a gente sabe, né? Não é uma preocupação dos animais, por exemplo. uhum, Essa angústia é o que a gente fala que ela é inerente à existência humana e ela vai se apresentar de diversas formas. E aí, no campo da psicologia, por exemplo, a gente vai ver que às vezes ela se dá por meio de adoecimento, por meio dessa ansiedade, quando alguma coisa confronta esses dados existenciais, de alguma forma, esses sinais dão, essas ansiedades, essa angústia, ela dá sinal de alguma coisa que está apontando, né, para essa finitude, para essa possibilidade de falta de sentido. É como se, é isso que a gente falou, né, alguma coisa que quebra um pouco ou questiona um pouco a familiaridade que a gente já tem do mundo, das explicações que a gente tem. E aí, ou a gente fica angustiado, né, com essa falta de sentido, com essa perda de sentido, ainda que seja momentânea, ou aquilo se transforma de alguma forma numa manifestação e pode até mesmo trazer algum tipo de adoecimento se a pessoa não olhar para aquilo, né, não utilizar isso como uma forma de reflexão mesmo. uhum. Prosseguindo então, a gente já vê uma cena que ele está lá onde que ele trabalha, né? E ele começa a questionar a maneira de estar no mundo dele, né? Que ele fica escondidinho, abaixado, Isso. procurando a lista de Fiji para procurar uma pessoa, né? Uhum. E o próprio Isso mesmo. programa já percebe aquilo e o gerente, um coordenador dele, manda ele lá pegar a barca, né, e tentar atravessar o mar, né, que eles moram em uma ilha, né? E aquilo para ele é terrível, né? A gente não sabe por quê. A cena é bem impactante, assim, né? Ele tá lá na barca, não consegue, corre, enfim. Então já Sim. aquele reforço do tipo, olha, né? Você não pode sair daqui, a gente quer que você fique aqui, a gente quer que você fique na mesmice, né? Enfim. Isso.
É uma coisa que a gente fica na suspeita nesse momento e depois o próprio diretor confirma, né? Acho que é o diretor mesmo. Uhum. Que essa criação o tempo todo de empecilhos para que ele não queira sair da ilha, né? Não queira sair Uhum. daquele sistema, daquele mundo. E aí, naquele show, o Truman tá como um objeto, como uma certa mercadoria mesmo, né? O show da vida, então aquela vida se torna mais uma coisa sendo vendida ali. O próprio diretor depois fala, né? Tudo está à venda, e a gente percebe isso na cena, é toda hora um merchan, é uma faca, Uhum. é um cortador de grama, é um achocolatado, né? Porque esse é o grande objetivo ali. E aí a gente vê que essa autenticidade do Truman era usada como uma forma de se aproximar do espectador, para o espectador aceitar aquilo mais facilmente e a venda daqueles produtos lá serem Uhum. mais facilitadas, né? É alguma coisa que a gente percebe até hoje no ramo do marketing mesmo. Hoje em dia a gente percebe a história dos influenciadores digitais, né? Uhum. E a noção é exatamente essa, assim, de uma identificação com uma pessoa supostamente verdadeira, né? Que está vendendo aquilo que ela realmente usa, que ela realmente gosta. E aí, por meio de uma identificação, a pessoa consome aquilo que esse personagem ou essa dita pessoa de verdade vende. Né? A história do lifestyle, de comprar uma ideia que é muito mais do que um produto. Isso tudo a gente vê que até hoje acontece. Né? Esse filme dá uma certa antecipada, até a própria história, né, de observar, de filmar tudo. Eles contam que inicialmente era uma única câmera, depois tinha câmera até, né, micro assim. Hoje em dia tem câmera em todo lugar, a gente filma tudo o tempo inteiro. Enfim, isso de uma forma mais macro. Mas e aí tem esse sistema, né, familiar, de trabalho, que também tem o Truman como como eu vou dizer, uma certa peça. Ele é uma peça nesses sistemas. E aí a gente percebe isso na relação humana mesmo, assim. Que a gente é uma das coisas que são dadas à existência humana é essa necessidade, esse fato de sermos uns com os outros. A gente é na relação com o outro, até mesmo antes de chegarmos aqui, né? A ideia que os nossos pais vão criando da gente, o nome que eles escolhem pra gente, a noção de futuro que eles imaginam e sonham pra gente, enfim. Então, os outros, as outras pessoas são outros para a gente, mas a gente também é um outro para as outras pessoas. Então, as pessoas, quando elas fazem as escolhas, né, e, como eu disse, os pais, por exemplo, escolhem o nome para um filho, eles investem de alguma forma na gente, então isso impacta na gente de alguma forma. E as nossas escolhas também vão impactando nos outros, nos sistemas que a gente faz parte. Então, a partir do momento que alguma dessas peças desses sistemas familiares de trabalho na sociedade se movimentam no sentido de uma mudança, isso de alguma forma respinga nas outras pessoas nesses sistemas, né? E às vezes a gente nota no sistema familiar, por exemplo, uma certa resistência quando algum desses membros tenta fazer algo diferente, porque isso depois acaba desembocando uma necessidade de mudança nas outras pessoas também. Uhum. Então a gente vê que no caso do show tinha uma explicação, né, de que Truman tinha que ficar lá porque eles tinham que fazer a venda da vida dele, a venda dos produtos deles, enfim. Mas trazendo isso para uma vida mais real, cada um de nós é como se a gente desempenhasse um certo papel, cumprisse uma certa desenvolvesse uma certa ordem na onde a gente está. E aí, se isso começa funcionando de forma diferente, às vezes traz essa resistência dos sistemas. Então, logo ali eles correm, né? Não, eu preciso de um neto, você precisa, né? A mãe dele fala, você precisa ficar porque eu preciso de um neto. A esposa Uhum. cobra esse filho, ele fala, mas eu quero ser explorador, eu quero uma aventura. Ela fala, mas o filho é uma aventura, né? O amigo já começa falando, nossa, mas você está reclamando do seu trabalho. Meu sonho era ter esse trabalho num escritório. O colega de trabalho fala, mas isso é uma meta, você precisa bater a meta, tem um carro a ser pago, enfim. São essas coisas concretas, essas miudezas, digamos assim, que às vezes vão prendendo mesmo a pessoa no lugar onde ela está.
E mesmo quando ela tem esses sonhos, né? Eu quero ser um explorador, quero conhecer o outro lado do mundo, tive um grande amor anteriormente, acho que tem que ir atrás dessa pessoa. Às vezes isso que a gente fala, né, da facticidade, são essas coisas reais mesmo, que às vezes a gente precisa dar conta, a gente tem que lidar, ele mesmo diz, né, preciso de dinheiro, preciso planejar, é que às vezes vai colocando limites e acaba prendendo mesmo a pessoa ali naquele lugar, e a gente vê que durante um tempo é isso que acontece, que ele vai tentando dar uma escapadinha, tentando achar um telefone, mas ele vai ficando ali naquele lugar.